Evolução patrimonial da paróquia de Santa Rita de Cássia, de Bauru, São Paulo, do Campinho aos dias de hoje. Nesta parte de nosso trabalho, vamos sintetizar os acontecimentos relativos tão somente ao patrimônio. Os acontecimentos, as decisões, outros fatos relacionados a essa evolução estão contados em outros capítulos do livro, A Comunidade e os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia, do qual nos baseamos para esses relatos. A história patrimonial da paróquia de Santa Rita de Cássia começa 15 anos antes de sua instituição. Um grupo de pessoas que desejavam uma igreja mais próxima de suas casas iniciou o trabalho de informar o padre da Divino sobre uma área que seria vendida a outra igreja, o Campinho. Pedir sua intervenção junto à Diocese de Botucatu para obter autorização de compra desse terreno para a igreja e angariar fundos, evangelizar, reunir as ovelhas. Mas, afinal, o que é esse Campinho? Onde se localizava? Como está o patrimônio da paróquia de Santa Rita de Cássia hoje? Em 1954, a mitra diocesana de Botucatu adquire o Campinho. Uma área irregular compreendida por 3 terrenos totalizando 2.757 metros e 176 centímetros quadrados. Exatamente. Essa aquisição se deu por um contrato recibo assinado por Alcindo Dias Soares e sua mulher Maria Isabel Pereira Soares e Padre Oswaldo Violante, representando a mitra. O valor da compra foi de 416 mil cruzeiros. No ato da assinatura, pagou-se 200 mil cruzeiros e o restante foi parcelado. A escritura de venda e compra foi assinada em 8 de fevereiro de 1956, tendo como vendedores Alcindo Dias Soares e Maria Isabel Pereira Soares, Antônio Guedes de Azevedo e Jaci Bemer Guedes de Azevedo, Everaldo Guedes de Azevedo e Guilhermina Barbosa Guedes de Azevedo, além de Antônio Cândia da Silva e Dolores Gândara da Silva. Pela descrição constante da escritura, o terreno irregular que a igreja comprou tinha 2 frentes. Uma para a Avenida Duque de Caxias e outra para onde futuramente seria a Rua São Gonçalo. Em 1972, surgiu a oportunidade da compra do terreno onde o senhor Manuel, o sineiro, lembra-se? Onde ele morou. E a paróquia passou a ter um pequeno acesso à Rua Maria José. Era o número 449. No ano de 1979, surgiu a oportunidade de comprar a parte irregular do imóvel sob o número 374 da Rua São Gonçalo. E para conseguir o dinheiro, vendeu-se o corredor de saída para a Rua Maria José, que se incorporou ao imóvel de número 360 daquela rua.
Em 1994, procedeu à unificação de todas as áreas até então adquiridas. E a paróquia de Santa Rita de Cássia passou a ter uma área total de 3.200 metros e 50 centímetros quadrados. No ano seguinte, aos 7 de novembro de 1995, comprou-se o imóvel da rua Manuel Bento Cruz, 1330. O sonho de a paróquia ter uma casa paroquial começava a se realizar. Aos 21 de março de 1997, adquiriu-se o imóvel de número 333 da Rua Maria José. O terreno da futura casa paroquial, a partir de agora, passou a fazer fundos com o terreno da igreja. Alguns dias depois, no dia 10 de abril, houve a aquisição do imóvel de número 1320 da Rua Manuel Bento Cruz, onde hoje está instalada a Casa da Fraternidade. Mais uma vez, aos 14 de junho de 2012, providenciou-se a consolidação dos terrenos recém-adquiridos e a paróquia passou a ter um imóvel único com 4.272 metros e 45 centímetros quadrados. Mas voltemos ao campinho dos idos de 1954. Sobre esse campinho, tudo aconteceu. Um cruzeiro, um barracão, a capela, a igreja, um salão. De 1954, quando se instalou um cruzeiro para a reza dos terços, a 1960, entre poder e não poder construir a capela, a comunidade tinha um galpão para abrigo do catecismo e no final de 1961 todos já se movimentaram para ampliar a capela e construir um salão para a catequese. Dali em diante, muito se construiu. Foi no dia 4 de abril de 1954 que o cruzeiro foi instalado, com a presença de alguns fiéis e a reza do terço. Dia 27 de maio de 1956, término da construção do galpão para o catecismo e as rezas, mediu 7 metros de largura por 14 metros de comprimento. Conforme relato da senhorita Nadir, em previsão das missões redentoristas na cidade de Bauru, em maio de 1960 terminou uma grande reforma, que transformou então o galpão em templo e com a frente para o nascer do sol. Atualmente, Rua São Gonçalo. Era um templo pobre materialmente. As paredes eram rebocadas e caiadas de branco. O piso era de tijolo. Ele não era forrado. As dimensões eram de 28 metros de comprimento por 12 de largura. Mas, durante as pesquisas para a reconstrução da história da paróquia, junto aos documentos da Catedral do Divino Espírito Santo, no ano de 2018 foi encontrado o projeto para a construção da Igreja de Santa Rita. Nesse documento, observa-se os detalhes para cumprimento às determinações do bispo, quando dá autorização para a elevação da capela à paróquia, em 1964, de que deveria haver o centro catequético. Por esse documento, a ideia inicial era de se construir uma igreja de maiores dimensões de frente para a Avenida Duque de Caxias, no local onde hoje é o pátio de estacionamento. Ao seu lado esquerdo, de quem olha da avenida, seria construído o centro catequético. A construção, que estava servindo de capela, com as dimensões de 28 metros por 12 metros, seria o salão paroquial, com local reservado para uma casa paroquial no local onde hoje fica a Capela do Santíssimo e o Salão da Oficina de Santa Rita. Não há assinatura, mas uma mensagem escrita em tinta vermelha. Lembrete: na construção de uma igreja ou de obras da igreja,
É preciso olhar para o futuro e construir com a convicção de que se está construindo para sempre e não só para hoje ou para as necessidades de agora, com os poucos recursos de que dispomos no momento. Hoje não temos sino na igreja, mas me recordo, quando nos mudamos para Bauru, de ouvir um sino tocar no domingo, pela manhã, e minha mãe me mandar para a igreja. Vá logo, filha, dá tempo de você chegar antes de começar a missa, se não parar pelo caminho. Eu morava do outro lado do rio, passava por uma pinguela para chegar na igreja. Maria Aparecida Varjão e Eunice Fernandes Lima contam que tínhamos até um sineiro, Senhor Manuel, esposo de Dona Laurinda, a senhora quem muito auxiliou senhorita Nadir com a infraestrutura da catequese no campinho. Moravam vizinhos à capela e era ele quem tocava o sino. Senhor Manuel faleceu em 14 de outubro de 1978 e Senhora Laurinda no dia 19 de dezembro de 1979. Eunice se recorda que o sino também era usado como sinal em caso de necessidade e relatou no dia 23 de junho de 2018, no Café com Santa Rita, que a catedral cuidava de uma pessoa que parecia ter origem indígena ou africana, mas nunca foi confirmado. Era morador de rua e não queria ficar em lugar algum. Fizeram um quarto para o seu Bentinho, um cômodo de madeira atrás da capela de Santa Rita. Seu Bentinho cantava para as crianças e tinha uma bengala. Pomada, pomada de caixinha. Certa noite, caiu dentro do cômodo que começou a pegar fogo, que era iluminado por lamparina. A porta estava fechada por dentro. Seu Manuel tentou socorrer e não conseguiu, e tocou o sino. Era de madrugada. A vizinhança toda veio, salvou seu Bentinho. Mas fica uma pergunta, quando o sino tocou pela última vez. Ele estava instalado entre a capela e o antigo salão paroquial, casa atrás da capela. E mais perguntas. Quando foi instalado? Como foi comprado? Ou será que recebemos em doação? Quem o instalou? A estas últimas indagações, Senhora Cida Brandão respondeu quando homenageou os falecidos que passaram pela paróquia no jornal Mensageiro de novembro de 2000, sob o título A Paróquia de Santa Rita tem memória. Sexto. E a minha televisão da saudade continua projetando tantos vultos. Senhor Antônio Ranazzi, dono da fundição ali na rua São Martin, que doou à igreja um belo sino de bronze que foi colocado numa torre de madeira feito pelo seu Manuel. Conta-se que foi retirado na época em que Padre Fernandinho era nosso pároco, início da década de 1980, porque a vizinhança começou a reclamar do barulho do sino muito cedo, coisas dos tempos atuais. Desde a compra do campinho, o sonho dos frequentadores era a construção de uma capela. Aos 19 de novembro de 1961, reuniram-se pela primeira vez, às 10 horas, na casa do senhor Gomes Berriel Filho, para formar a comissão diretora pró-construção da igreja. Sob a direção do cônego Ângelo José Ramírez Lucena, estavam presentes Mário Ribeiro, Vanderlei Pereira, Antônio Carlos, Tarcinali, Antônio Tarcísio Varjão, Romildo Brunhari, Ernesto Muquerani, Francisco Porto Sandoval, Manuel Costa, Hilton Borgo, Pedro Gialdi, Benedito José China e Maria Júlia Berriel, além dos eleitos para constituírem a comissão. Presidente Paulo Rezende Vilela, primeiro vice-presidente Remígio Tarcinali,
Segundo vice-presidente, Alcibíades Sebastião Mota. Primeiro secretário, Romildo Brunhari. Segundo secretário, Lourenço Ranieri. Primeiro tesoureiro, Mário Ribeiro. Segundo tesoureiro, Hilton Borgo. O Conselho Consultivo ficou assim: Gomes Berriel Filho, Benedito José China, Francisco Porto Sandoval, Nelson Volpe e Pedro Giraldi. A primeira reunião da diretoria aconteceu nas dependências da Capela de Santa Rita de Cássia, no dia 24 de novembro daquele ano, às 20h30, quando se iniciaram os trabalhos para angariar fundos para a construção da igreja. Um plano quinquenal e uma quermesse. O plano quinquenal consistia em procurar todas as famílias católicas que pertenciam à jurisdição de Santa Rita de Cássia, levando-lhe uma proposta para que cada família se responsabilizasse com uma mensalidade fixa à altura de suas possibilidades, pelo prazo de 5 anos. No dia 10 de janeiro de 1962, a comissão se reuniu. Decidiram pela compra de um cofre tabernáculo. Comentaram sobre aumentar a altura da capela, com o abaixamento do piso ou elevação do telhado, conforme resulte estudo técnico a ser feito. Muro de arrimo e calçada na frente da Avenida Duque de Caxias. Construção da sacristia, construção da torre, forrar a capela, construção da casa paroquial e construção de um salão. Provavelmente estavam trabalhando para concretizar o projeto encontrado na Catedral do Divino em 2018. A intenção era construir uma igreja com frente para a Avenida Duque de Caxias e o plano quinquenal estava em pleno andamento. Já tinha mais de 100 colaboradores. E na reunião de 18 de março, a comissão se preocupava em aumentar o número de pessoas para auxiliar, já que não estavam dando conta de fazer as cobranças mensais. Apesar dos esforços, em abril do mesmo ano, chegou-se à conclusão de que o numerário arrecadado era ínfimo para o vulto da obra. Era necessário angariar mais. Houve a sugestão de fazer uma quermesse. Em junho de 1964, uma nova comissão se formou para decidir o que construir com as reservas que se tinham angariado até então. Já se tinha conhecimento de que o bispo diocesano, Dom Vicente Gione, autorizaria a construção de uma igreja e o centro catequético. Era necessário verificar o que se tinha em mãos e o que conseguiriam fazer. Temos essa memória na ata dessa nova comissão. Sr. Mário Ribeiro, tesoureiro, fez a prestação de contas do plano quinquenal. A arrecadação, 1.074.088 cruzeiros e 20 centavos. Despesas, 983.222 cruzeiros e 20 centavos. Teve saldo, gente. 90.866. Nova comissão deveria ser eleita para continuidade aos trabalhos. Presidente, Leocádio Bastos. Secretário, Geraldo Aroni. Tesoureiro, José Spinelli. Conselheiros, Paulo Rezende Vilela, Remígio Tarcinari, sempre presente, Romildo Brunhari, Lourenço Ranieri, professor Mário Ribeiro, Benedito José China, Pedro Giraldi, Nicolau Spinelli, Sérgio Pereira Gomes, Antônio D'Agostinho, Rubens Claudino Mandilli, João Batista Giraldi e José Lodge. Decidiu-se pela construção de um salão para a catequese.
A primeira reunião da segunda comissão se deu no dia 20 de setembro de 1964 e contou com a presença do padre Lázaro, que fez a leitura de 2 cartas do bispo diocesano. A primeira sobre a provisão dos cargos da atual diretoria e a segunda sobre as primeiras medidas a tomar pela comissão quanto à criação da paróquia, na qual impõe como condição a organização e funcionamento de uma escola paroquial, dirigida por freiras, o que deverá constituir uma das primeiras preocupações da comissão durante os meses de setembro, outubro e novembro. Após a leitura das cartas, o senhor presidente falou sobre a necessidade de se traçar um plano de trabalho e se estabeleceu o seguinte: primeiro, levantamento no terreno onde será construído o prédio escolar e sua respectiva planta, que deverá ser feita por um engenheiro ou pessoa capacitada. Segundo, o prédio escolar terá 4 salas de aula e demais dependências. Terceiro, construção de início de apenas uma sala de aula, diretoria e instalações sanitárias. Quarto, arrecadação de fundos e, para tanto, a dinamizar a campanha de aumento de sócios do plano quinzenal, aumentando não só o número de sócios, como também a contribuição mensal de cada um. B. Vender em forma de donativos cupons numerados com direito a concorrer ao sorteio de um aparelho de televisão pela Loteria de Natal de 1964. 2.500 cupons, a 1.000 cruzeiros cada. C. Ventilou-se ainda a realização de uma quermesse. O saldo em caixa era o mesmo da última reunião em 1962. 280.938 cruzeiros. Em 20 de dezembro daquele ano, a comissão discutiu sobre a compra de tijolos e a dinamização da venda dos cupons da rifa. No ano de 1965, a comissão de obras se dedicou à construção concomitantemente à arrecadação de fundos. Na reunião de 28 de novembro, a 12ª dessa comissão, teve-se a notícia de que todas as despesas com as obras do galpão estavam quitadas e que para o término das obras estava faltando a colocação dos vitrôs e pintura. A última ata dessa comissão foi a do dia 5 de março de 1966, quando entregaram o galpão pronto, restando apenas a colocação dos vidros, mas cujo numerário já havia sido arrecadado. Fizeram a entrega da obra ao reverendíssimo Monsenhor Ângelo José Ramírez de Lucena. Água benta. A água benta é um dos sacramentos mais conhecidos da Igreja. No batizado é usada, na bênção pelo padre quando asperge no povo. É água santificada pelo padre. E as igrejas mais antigas tinham logo na entrada um local com essa água para podermos nos benzer quando entrávamos na igreja. Ah, falei que a água benta é um sacramental. Sim, senhora, sacramental. É um sinal sagrado. Sua história remonta os tempos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo abençoou as águas e era colocada na entrada das igrejas para nos persignarmos. Molhar o dedo, e nela fazer o sinal da cruz na testa, lábios e peito, assim como ela. Ao entrar no templo, somos abençoados por Deus com o sinal da cruz. Esse costume foi adotado pela Igreja em substituição a uma antiga cerimônia judia em que, antes de entrar na oração, se lavavam, pedindo a Deus que os tornasse limpos.
A água benta simboliza o suor de nosso Senhor Jesus Cristo no horto e o preciosíssimo sangue que molhou seu rosto na agonia. Quando o padre benze o povo, ele usa o aspersório. E na entrada das igrejas havia dos mais diversos tamanhos, feitos de cerâmica, de pedra, de mármore ou de metal, dependendo do estilo de cada igreja. A capela de Santa Rita de Cássia tinha 2 desses, eram simples e de vidro, parecido como este. Um em cada parede. Lateral, bem ao fundo. Em uma das fotos do casamento de Eliseu e Maria Leonor, em 1965, conseguimos ver esse dispensário no canto esquerdo, do lado da porta. Esses recipientes foram retirados quando se fez uma das primeiras reformas da igreja em 1975. Mas, como era a capela até o ano de 1967? A construção era simples. A escada de acesso não estava revestida. A porta principal era de madeira, assim como as 2 nas laterais. A luminosidade vinha pelos vitrôs laterais. O chão era apenas cimentado. Somente o piso do presbítero tinha revestimento. O presbitério era pequeno, pois nas laterais ficavam 2 salas, de um lado para as catequistas e de outro para a sacristia. Aos 20 de janeiro de 1969, por ato de Dom Vicente Marchetti Scioli, foi criada a paróquia de Santa Rita de Cássia. Muito embora não haja anotações, podemos observar as melhorias contínuas que eram feitas na igreja desde a sua construção. Pelas fotos cedidas do casamento de Hilton e Vilma, em novembro de 1971, o piso da nave havia ganho revestimento. Existia uma mureta que separava o presbitério, o altar, da nave da igreja. E a parede do fundo do altar agora estava coberta por uma cortina. Em 1973, padre José Lorusso anotou, aos 12 de setembro, no livro tombo, a necessidade de reformar o salão que se localizava nos fundos da igreja. A igreja não tinha um escritório. As 2 salas existentes na igreja estavam destinadas à sacristia e à catequese. Resolveu esvaziar a casa dos fundos, aquela que pertenceu ao senhor Manuel, o sineiro. Fez uma reforma e a destinou para o centro catequético da paróquia. A sala antiga da catequese passou a ser o escritório que começou a atender o público no dia 1º de dezembro de 1973. Mas padre Lorusso logo sentiu que o escritório dentro da igreja como estava não era bom. E também havia necessidade de se modernizar o altar. No dia 10 de janeiro de 1974, padre Lorusso fala com a Comissão Financeira e Administrativa sobre a necessidade de modificar o presbitério e torná-lo mais funcional. Abre aspas. Tirar as 2 salas laterais onde funcionavam a sacristia e o escritório, assim como construir uma sacristia e um escritório, ampliando-se a planta da igreja. O orçamento era de cerca de 80 mil cruzeiros.
A equipe se mobilizou para a conscientização de toda a comunidade. E se fez a campanha, abre aspas, Nós Somos Igreja. E no dia 31 de janeiro, grande equipe de pedreiros começou o trabalho de construção do escritório e sacristia. Em reunião com a equipe administrativa no dia 28 de março daquele ano, uma vez que a construção do escritório e sacristia já estava na fase final e havia dinheiro disponível, decidiu-se pela reforma do presbitério, substituindo o ladrilho por granito e colocação na parede de trás painel de lambril. As colunas da igreja também foram revestidas por lambril e as paredes de toda a igreja receberiam massa corrida. Em 31 de maio, Padre Louruço deixou anotado no livro Tombo o término das obras com a colocação dos lambris nos pilares e troca dos vidros das janelas da igreja por canelados, para facilitar a limpeza. Pelas fotos de 1978, podemos observar que a parede do fundo do altar, o piso em granito, a lateral aberta sem a sacristia antiga e do outro lado também a lateral sem a sala, mas ao fundo a porta da sacristia. Em uma dessas fotos, podemos visualizar o saudoso Monsenhor Darcy de Almeida Pinto, falecido no dia 21 de julho de 2020, aos 88 anos de idade. Calor na igreja. Em abril de 1974, Padre Louruço convocou a comissão administrativa da igreja em uma reunião extraordinária para decidir como resolver o problema do calor na igreja. Após diversas alternativas, chegaram ao consenso de se adquirir 8 ventiladores de teto. Para angariar fundos, solicitou-se à equipe de promoção humana que realizasse um bazar. Em setembro de 1974, Padre Louruço anotou no livro Tombo: a entrada da igreja passou por reforma com a colocação da porta de vidro, com bastante destaque, ladeada por 2 paredes revestidas de cerâmicas coloridas. Aproveitamos o embalo para revestir a escadaria de lindas lajotas e, no mesmo tempo, pintamos a parte fronteiriça da igreja. Em setembro de 1974, aproveitando a reforma da igreja, houve instalação de fiação para os microfones novos. Padre José Louruço deixou anotado no livro Tombo o seu lamento por não ter conseguido uma aparelhagem nova. Em janeiro de 1975, acertou-se a construção de uma escada para acesso à Avenida Duque de Caxias, pelo grupo São Francisco. Mas vários grupos do radial masculino auxiliaram nesse projeto, com a arrumação do pátio ao lado da igreja e a construção da escada. Na foto já recente, vê-se a escada original construída em 1975 e outra à direita, construída em 1986, quando, ao término do nosso salão, com frente para a Duque. No início da década de 1970, cada conquista era uma grande vitória, gloriosa. Foi em 1975 que uma máquina de escrever foi comprada para o escritório na época em que Padre Hélio estava conosco. Vale lembrar que o escritório funcionava na sala do lado à direita de quem olha à frente de igreja, onde hoje é a lateral direita, perto do altar. Resumia-se em uma mesa, cadeira e um armário. Era ali mesmo que o padre atendia as pessoas que o procuravam. Em junho de 1975, as equipes de radial e de jovens cuidaram da reforma completa da casa localizada nos fundos do salão paroquial, que ficava atrás da igreja, com a intenção de as atividades da promoção humana e dos vicentinos serem ali. Era a do Sr. Manuel,
O Sineiro, sempre lembrado com carinho, adquirida em 1972. Essa casa foi demolida na década de 1990. No período de 1969 a 1976, ocorreram as construções da Avenida Nações Unidas sobre o Ribeirão das Flores, no trecho da Avenida Rodrigues Alves até a Avenida Duque de Caxias e do viaduto da Avenida Duque de Caxias, o que muito alterou a vida da paróquia. Nessa foto de 1965, podemos ver através da porta principal da capela a parte que ladeava o Ribeirão das Flores, ainda completamente em mata. Nesta outra foto, em 1971, vemos a escada com lajotas e ao fundo o campo de obras da Avenida Nações Unidas e no canto superior direito o viaduto da Duque de Caxias sendo construído. Por esta foto do jornal Bauru Ilustrado, maio de 2004, podemos ver a frente da igreja no fundo à direita, com a escadaria com lajotas, a porta de vidro, além da parede, mais ao fundo, à direita do escritório da igreja. Mas não foi só a alteração da paisagem externa da igreja que aconteceu. Em 1975, quando estavam terminando a construção do viaduto, a prefeitura providenciou a desapropriação dos imóveis que ficavam sob o viaduto, pois ali seria construída a alça de acesso das Nações Unidas para a Avenida Duque de Caxias. Pelo croquis que podemos observar, a existência de 4 casas. E uma dessas casas era dos paroquianos Jeter Ferreira e Ione. É a primeira casa à direita. Casa construída no final dos anos 1960, no fundo da igreja, a casa adquirida em 1972, mais ao fundo ainda, mas o sonho de a igreja ter um senhor salão de festas ainda persistia entre os fiéis. O terreno existia e agora, com a construção das Nações Unidas, o viaduto da Duque de Caxias, um salão seria maravilhoso. Foi no dia 17 de julho de 1975 que se realizou uma reunião com a equipe que colaborou com a quermesse junina daquele ano, para discussão sobre qual emprego se daria à renda daquele evento. A ideia que mais agradou os representantes da comunidade foi a construção de um salão paroquial novo. Remígio Tarcinali nos deixou o seguinte relato. Outubro de 1975. Criou-se a Comissão de Finanças, da qual fazia parte Mário Casarim e outros. Desta feita foi apurado um saldo de 15 mil cruzeiros que seriam destinados à compra de material para o futuro salão. Nessa época, passou a integrar a equipe o Reinaldo Marques para tratar da parte de construção e ficou entendido que o senhor bispo iria deliberar sobre o assunto. Nesta mesma ocasião, foi aumentado o prolabore do padre de 1.500 cruzeiros para 2.000 cruzeiros. Fevereiro de 1976. Apresentação do balancete por Mário Casarim, referente ao ano de 1975, e uma reunião conjunta para se saber em que pé estava a comissão de construção. Abril de 1976, presidida pelo padre Hélio, houve uma reunião com os diversos setores da igreja e foi constatado que a planta para a construção do salão estava apenas dependendo da assinatura do engenheiro da prefeitura. Maio de 1976. Nesta época, houve a ideia de se construir um salão para a promoção humana, onde a paróquia contribuiria com 20 mil cruzeiros e a promoção com o seu caixa particular. Seriam indicados para tal Clara e Urias Mandelli e Clara e Edgar Monari. Junho de 1976. O Orlando Vasconcelos explanou sobre a parte técnica da futura construção do salão paroquial.
como também se fizesse uma estimativa do custo geral do projeto, a fim de que fosse estudada a possibilidade financeira para tal empreendimento. Em setembro de 1976, sob o título Nosso Salão, a equipe de construção informa aos paroquianos: no dia 13 de setembro, iniciar-se-á a terraplenagem com estaqueamento na primeira etapa. Depois, em segunda etapa, serão feitos os pilares de concreto e vigas superiores. E na terceira etapa, armação do telhado com a madeira de peroba. Cobertura com telhas francesas. Embora tudo estivesse certo, houve necessidade de uma reunião para definições ante dúvidas surgidas. O projeto inicial era para que o salão fosse construído no sentido longitudinal da Avenida Duque de Caxias, o que o senhor Orlando, na reunião realizada no dia 18 de setembro de 1976 com a comunidade, esclareceu não ser uma boa ideia. Com as justificativas apontadas na ata dessa reunião, o que levou à necessidade de nova reunião com o bispo para a aprovação do novo projeto. Vamos ouvir a leitura da ata. Paróquia de Santa Rita de Cássia, ata para deliberação de assuntos referentes ao salão paroquial. Aos 18 dias do mês de setembro de 1976, estiveram reunidos em assembleia membros da comunidade para discutirem e deliberar sobre a localização do salão paroquial dentro da área disponível de terreno, na qual usaram da palavra os seguintes: o padre Hélio inicialmente comunicou que se fez necessária a reunião em virtude de terem surgido algumas dúvidas quanto à localização do prédio dentro da área de terreno disponível, apesar de que o assunto já teria sido discutido com o senhor bispo e este havia aprovado a localização, sendo, portanto, incompatível uma mudança nos planos, considerando-se que a planta já estava aprovada e assinada pelo engenheiro responsável. Passando a palavra ao senhor Orlando, que elaborou o projeto, este fez um relatório de todas as fases do projeto, inclusive esclareceu os presentes sobre os motivos que levaram o senhor bispo a optar pela localização do prédio, como demonstra a planta. Terminada a sua explanação, o assunto ficou em discussão, tendo todos os presentes concordado em que a mudança da localização somente poderia trazer benefícios à comunidade, pois estaria sendo visado o melhor aproveitamento possível daquela área, que já está restrita, e sua ampliação ou compra de novos terrenos é praticamente impraticável. Colocando o assunto em votação por unanimidade, decidiu-se que deveria ser convocada uma nova reunião com a presença do senhor bispo, para que pudesse ser-lhe apresentados os motivos que levaram à mudança. E para isso foram apresentados os itens abaixo, que serão os principais argumentos a serem apresentados na próxima reunião. Primeiro, considerando que a construção será no sentido longitudinal a Duque de Caxias, a fim de restar alguns terrenos que poderão ser vendidos futuramente. Teremos o inconveniente que, no caso de venda e posteriormente alguma construção no local, esta irá prejudicar o salão não só na iluminação, como também na ventilação. Com a venda dos mesmos, teríamos ainda uma diminuição do acesso ao nosso salão. Segundo, a área remanescente do terreno com o prédio na posição longitudinal a Duque de Caxias não permitirá a realização de quermesses e festas ao ar livre, que são necessárias a outras promoções, como a construção de nova igreja, término do prédio, que ora se pretende construir, outros salões para a promoção humana, etc. Terceiro, como a planta aprovada ficou afixada em nosso salão atual para que todos tomassem conhecimento da obra, surgiram alguns comentários por parte da comunidade quanto à localização do mesmo.
Todos esses comentários foram no sentido que a localização não é a ideal, considerando-se a forma do terreno em que será construído. Quarto, a possibilidade de venda dos terrenos remanescentes é muito remota, visto que os desnível dos fundos dos mesmos é por volta de 4 metros e qualquer construção nos mesmos implicará em construção de muro de arrimo, o que irá onerar demais uma obra, por mais simples que seja. Quinto, como complemento à venda dos terrenos e a localização inadequada do salão, eliminará a possibilidade de qualquer construção futura, por mais necessária que seja. Após a elaboração dos 5 itens, o Sr. Orlando voltou a usar da palavra, esclarecendo que, se houver o consentimento do Sr. Bispo, ele próprio se encarregará de efetuar as modificações na planta e regularizar o pedido de construção que já se encontra na Prefeitura. Como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, tendo sido solicitado que lavrasse a presente ata, que, após lida, estará assinada por todos em Bauru, 18 de setembro de 1976. Assinaram o documento: Mário A. Casarim, Macbeth Ladeira, Jesuíno Batista Jorge, Ulisses Vinícius, Cristiane Maurício Antônio, Pedro Alves Filho, Oswaldo Bertoncello, Moacir Correia de Freitas, Jeter Ferreira Alves, Reinaldo Pereira Marques, Urias Mandelli, Orlando Vasconcelos, Edgar Monário e Wilson Pereira Rodrigues. A reunião com o Sr. Bispo ocorreu no dia 23 de setembro daquele ano, uma quinta-feira, à noite, com uma equipe de representantes da comunidade, com o seguinte resultado. Uma vez que a comunidade optou pela construção de salão em caráter definitivo, o Sr. Bispo solicitou a elaboração de um projeto completo, que inclua salão, casa paroquial e futura igreja. Ficou então nomeada uma comissão de 6 dos elementos presentes: Mário Casarim, Edgar Monari, Orlando Vasconcelos, Luiz Favre, Nelson Giraldi e Damásio. Essa comissão ficou incumbida da elaboração do projeto, inclusive de conseguir a colaboração de um arquiteto. De acordo com a recomendação do Sr. Bispo, a comunidade deverá dar todo o apoio à comissão, sem o que seria impraticável a efetivação de um projeto que conciliasse a opinião de todos. Após concluído o referido projeto, este deverá ser submetido à aprovação da Cúria Diocesana. A equipe nomeada trabalhou com afinco e, em dezembro daquele mesmo ano, 1976, já tinham o novo projeto. Reuniram-se com o bispo diocesano, Dom Cândido Padim, no dia 5 de dezembro, quando apresentaram o novo projeto que foi aprovado. Já em janeiro de 1977, iniciaram-se os serviços de terraplanagem, conforme a anotação do Sr. Tarcinali. Janeiro de 1977 foi a época em que havia sido iniciado o serviço de terraplanagem e estaqueamento para a construção do salão. Nesta época, houve uma série de entendimentos com o Sr. Tonelli e Orlando, Nelson e Nardo, para que se fizesse um escoramento, no sentido de que não houvesse deslizamento de terra e fosse atingida a casa do Sr. Tonelli. Somente em 1977 ocorreram melhorias e foram os vicentinos, na pessoa do Sr. Remígio Tarcinali, que doaram uma máquina Xerox Luxafop CMB para o escritório da paróquia, enquanto a coordenação do radial, nas pessoas de Oneide Geraldo, doou uma máquina de somar Adwell, a comunidade de jovens. Vamos falar do som da igreja. Já em 1972, o padre Lourusso falava da necessidade de trocar a aparelhagem de som. Mas não se tem notícia
de quando foi instalada pela primeira vez. Ao que parece, quem surgiu com a necessidade de som na igreja foram os jovens, e quem assumiu a responsabilidade foi o Cirão, Ciriomar Alves Santana, jovem da comunidade, que construiu uma mesa de som que ficava na sala do lado direito do altar, a sacristia. Mas o fato era que, no final de 1976, ninguém mais conseguia fazer a precária aparelhagem funcionar. E em janeiro de 1977, foi adquirido finalmente um novo aparelho de som para a igreja. Custou 29.760 cruzeiros. Esse novo equipamento tinha um amplificador estéreo transistorizado de 100 watts de potência, com capacidade para 4 microfones, um gravador e um toca-disco, 12 colunas sonoras com 4 alto-falantes cada, 12 pares de suportes metálicos para colunas, uma caixa de prova, monitor, 4 microfones importados de alta fidelidade e um transformador regulador de voltagem. Durante o ano de 1977, foram trocados os cabos dos microfones e instalados novos conduítes com quebra da parede próxima à porta da sacristia. Sentiu-se a necessidade de ter uma equipe de pessoas que soubesse manusear a aparelhagem para revezamento nas missas. E foi só no final daquele ano de 1977 que se aprovou a construção da mesa de som pela equipe de finanças da paróquia. A informação sobre a mesa aconteceu na revista da comunidade da seguinte forma: a mesa, como no desenho, terá um primeiro painel onde poderão ser acoplados 10 microfones, todos com controle de volume. Ainda poderão ser ligados 2 gravadores e 2 entradas para a rádio. Haverá também saída para gravação em número de 2 e um monitor. O segundo painel terá todo o controle de energia elétrica para a mesa, ou seja, regulador de voltagem e as chaves para cada aparelho. O terceiro painel terá o controle de força para toda a igreja, ou seja, ventiladores, lâmpadas, etc. Além disso, a mesa de som terá 2 gavetas e 2 portas, onde serão guardados microfones, cabos, fitas, discos, etc. Os principais benefícios que essa mesa nos trará será um melhor som na igreja, segurança dos aparelhos eletrônicos e ainda a facilidade de se concentrar todos os comandos elétricos e eletrônicos no mesmo ponto. A construção da mesa está em sua fase inicial, sendo previsto seu funcionamento para o começo do ano. A construção do salão teve início em junho de 1977, logo após as festas em louvor a Santa Rita. Em setembro, foi instituída mais uma equipe, a administrativa. Assim, a comissão de obras passou a ter a equipe administrativa, o andamento das obras e outras somente relativas às finanças, voltada a levantar fundos para a construção com promoções e supervisionar as despesas. Mas foi em outubro de 1977 que a equipe incumbida do andamento da obra, liderada por Nelsinho Luiz e Damásio, apresentou o projeto do salão. Na revista A Patota, daquele mês, temos essa descrição. Como será o salão? Quanto ao que será o salão, podemos dizer que terá 2 andares, sendo o andar superior com entrada para a Duque de Caxias, através de uma bonita fachada, e o inferior com entrada pela igreja. O perímetro todo terá 15 metros de frente por 35 metros de fundos. O andar superior terá um grande salão de festas com 321 metros quadrados,
além de cozinha, bar, escritório, um palco, uma sala de projeções e 2 banheiros. O piso do salão e do escritório será de tacos, enquanto o restante de ladrilhos. O andar inferior terá um hall de entradas, 5 salas, sendo uma de lanche que serão utilizadas para aulas de promoção humana, aulas de catecismo e reuniões de grupo e um depósito. O piso de todas as salas será de tacos. A comunicação entre os andares será feita através de escadas externas. Atualmente já se encontra pronto o muro de arrimo e a concretagem de alicerce. O custo até esta parte da obra gira em torno de 60 mil cruzeiros. Para garantir a continuidade da construção, foi feito um contrato com a Lages Bandeirantes no valor de 66 mil cruzeiros em 6 pagamentos, dos quais o primeiro já foi feito. O custo total do salão paroquial está estimado em 1.200.000 cruzeiros. Quase 10% desse total já foi aplicado e o restante será obtido através de campanhas e promoções variadas. Na revista da comunidade de novembro daquele ano, lê-se a notícia: as obras do salão paroquial estão em franco andamento e já podemos observar as paredes erguidas. Telefone. O telefone 23500 foi instalado na paróquia no dia 9 de janeiro de 1978. Aos 13 de maio de 1978, houve uma trégua na construção do salão, conforme deixou anotado o Sr. Tarcinali, por falta de material. Mas já no mês seguinte, iniciou-se a campanha do cimento, e todos auxiliaram como puderam. Algumas senhoras passaram a fazer a barraquinha do pastel na porta da igreja. Outras organizaram feijoadas, além de mini-quermesses. E enquanto ocorria a trégua na construção, se ajustava o terreno da igreja. Em junho de 1978, foi adquirido 1 metro de terreno no corredor para a Rua São Gonçalo, a fim de que a igreja tivesse a entrada de veículos mais larga, a que atualmente existe do lado esquerdo de quem olha a igreja de frente. Em troca, foi construído um muro de 3 metros de altura, cerrando a nova divisa com o vizinho. A trégua durou pouco mais de um mês. Sr. Tarcinali deixou anotado o seguinte: em 19 de junho de 1978, foi retomada a construção, até o término do salão de festas e retirada do habite em dezembro de 1980. De janeiro de 1981 a outubro de 1983, foi concluída a parte inferior, que consta de escritório, salas de aula, banheiros, antessala, cozinha, corredores, almoxarifado e escadas. Colaboraram neste empreendimento Antônio Francisco Durigueto, Geraldo Aroni, Remídio Tarcinari, Hermógenes de Oliveira, Nelson Giraldi, Elvio Fernandes, Reinaldo Pereira Marques, Moacir Correia, senhoras de todos os movimentos e a comunidade toda que se engajou nas campanhas para arranjar numerário e material. Foi no ano de 1979 que a igreja ganhou um órgão novo, eletrônico, Yamaha. Desde a campanha da Fraternidade de 1973, que Dona Meire era organista do coral de Santa Rita. A igreja, naquela época, tinha um órgão de fole, bem antigo, herança da catedral, Igreja do Divino Espírito Santo. Em 1979, o velho órgão já estava com seus foles furados e o coro pediu para o senhor Dolírio Silva um órgão novo.
E não é que ele, solícito, ajudou o pessoal e em menos de um mês o coral e a comunidade de Santa Rita ganharam um órgão novinho. Nestas fotos podemos ver a turma de Dona Meire, olha ali, com órgão novo. Esse órgão serviu o coro de Santa Rita até 2002, quando Dona Meire deixou o coro. O ano de 1980 foi dedicado ao término do Salão Paroquial. Muitos eventos para angariar fundos foram realizados. Além da festa do sorvete, vendas de panos de prato, jantar, foi elaborado um certificado de colaborador a quem auxiliasse com dinheiro. E já no início de 1981, em janeiro, a parte superior do salão foi utilizada, mesmo com algumas coisas a serem terminadas, tendo a inauguração oficial acontecido quando nutrido a padroeira, nos dias 19, 20 e 21 de maio, com a celebração de missa solene no dia 22. Em outubro daquele ano foi realizado um bazar da Pechincha com renda em prol da construção do muro e grades no terreno, com divisa para a Avenida Duque de Caxias. E em novembro, a grade já estava instalada. Foi logo após a chegada de Padre Fernandinho, em 1982, que se iniciaram as movimentações para angariar fundos e iniciar a reforma e ampliação da igreja. Padre Fernandinho ficou extremamente preocupado que o teto da igreja caísse sobre os fiéis e mandou colocar escolas por toda a igreja. A ampliação previa a construção de uma capela do Santíssimo na parte de trás à esquerda de quem olha o altar de frente, além de afastar as paredes laterais para aumentar o espaço interno da nave, além da construção de uma nova secretaria. O ano de 1982 transcorreu entre ações e campanhas para angariar fundos, até que no final de outubro houve a interdição da igreja e no salão paroquial passou-se a realizar todas as celebrações eucarísticas e demais funções litúrgicas da paróquia. Até novembro de 1985, todas as celebrações ocorreram no andar superior do salão paroquial, devidamente adaptado para isso. Em 1985, Padre Schubert assumiu a paróquia com a igreja interditada. E a necessidade de se eleger uma comissão de obras, o que aconteceu em maio daquele ano, com a homologação de Dom Cândido Padim ao pedido feito pelo pároco. A reforma da igreja se iniciou em junho de 1985. E, mais uma vez, Sr. Remígio Tarcinali nos deixa a recordação. Em junho de 1985, teve início a ampliação e reforma do prédio da Igreja de Santa Rita de Cássia. Coordenadores, Geraldo Aroni e Manuel Mendes. Secretários, Paulo Riel, Auzélio César Vidal, Manuel Sacomã. Tesoureiro, Remídio Tarcinali, Wilson Seco e Valdemar Gândara. Técnicos, Carlos Alberto Lima, Nelson Gardiolo e Luísa Favari. Eletricidade e Carpintaria, Damásio de Souza Freitas e Jesuíno Batista Jorge. Relações Públicas, Hermógenes de Oliveira, Inocêncio Medina Garcia e Antônio Lousano. Colaboradores, todos os movimentos, dízimo, promoção humana, catequese e demais associações existentes. No início da reforma, em 1º de junho de 1985, término sem acabamento, dia 29 de agosto de 1986. Saldo remanescente para setembro de 1986, 47.451 cruzeiros e 84 centavos. E mais uma promoção não contabilizada de 50.953 cruzeiros e 68 centavos.
Basicamente, a reforma externa foi a ampliação da lateral esquerda e ampliação do fundo com as mesmas dimensões laterais da nave da igreja. Internamente, as salas que serviam de sacristia e escritório passaram a fazer parte da lateral direita ampliada do altar, formando uma espécie de braço de uma cruz. Da ampliação do fundo, a Capela do Santíssimo era a sala à esquerda do altar, sacristia e sala de apoio atrás e à direita do altar. As atividades retornaram para o templo no dia 30 de novembro de 1985, mesmo com a obra inacabada, apenas com as ampliações das paredes, sem reboco, a troca dos vitrôs e portas e novo teto. A intenção era devolver a parte do salão paroquial ao destino inicial, festas e locação, para angariar fundos e conseguir o término da reforma da igreja o mais breve possível. Relativamente ao patrimônio da paróquia, somente em setembro de 1994 é que se observa no livro tombo a menção de que se iniciaria a construção da cozinha do salão paroquial. Essa cozinha foi feita para atender o salão na parte superior e a parte inferior ganhou uma sala a mais. Nessa foto, podemos ver essa construção já terminada. Nesse mesmo ano de 1994, construiu-se um salão próprio para abrigar as senhoras da oficina de Santa Rita. Essa instituição, fundada aqui em Bauru em 1967, somente foi abrigada pela paróquia a convite de Padre Schubert, em 1983, com o compromisso de construir um salão próprio, o que se realizou por conta da grande contribuição de Lindinha Franciscato. Fica atrás da atual Capela do Santíssimo, divisa com a casa paroquial. Mas e a reforma interna da igreja, cujas atividades reiniciaram em novembro de 1985? Foi sob a batuta de Padre Enedir que essa reforma se concretizou, entre os anos de 1992 a 1996. Dentre outras coisas, houve a correção do telhado que estava com goteiras, colocação de forro, piso, troca de bancos, alteração da iluminação e revestimentos internos. Em 1992, já podemos ver a parede atrás do altar revestida em pedras, o teto sem forro, mas com nova iluminação. Em 1995 e 96, já se observa novo revestimento da parede do altar, troca das portas da sacristia e sala do Santíssimo por madeira e o forro. A casa paroquial consta no livro tombo, com data de 12 de setembro de 1973, a observação de Padre José Lourusso, que Padre Antônio Rinella, após morar por cerca de 3 anos em uma casa na então quadra 5 da Rua Maria José, vendeu-a e mudou-se para a casa atrás da igreja. Não há qualquer outro documento que confirme esse fato, além da recordação de alguns paroquianos que confirmaram que Padre Antônio Rinella morou na Rua Maria José. Desde essa época até 1997, a paróquia de Santa Rita não teve uma casa paroquial. Os padres que para lá iam
ou moravam no salão que ficava atrás da igreja, como o padre Rinelli e o padre Hélio, ou moravam com outros padres de outras paróquias, ou alugavam uma casa próxima à paróquia, como o padre Darcy, em 1978, na Avenida Duque de Caxias, 1157, e depois na Manuel Bento Cruz, esquina com a rua Maria José, lá do Impas. Mas em 1995 foi adquirido o terreno no qual se construiu a casa paroquial que recebeu o número 1334 da rua Manuel Bento Cruz. O ano de 1996 foi dedicado à construção da casa paroquial. A renda das festividades da padroeira se reverteu para as missões e casa paroquial. Tudo era válido, e a programação de ações, jantares, chás, sorteios foi intensa, principalmente no segundo semestre daquele ano. O início da construção foi em 1º de junho de 1996, e aos 3 de agosto de 1997, Monsenhor Almir, ao assumir a paróquia, passou a residir em definitivo na nova casa paroquial. No ano de 1997, a paróquia enfrentava um problema de segurança. Pelo terreno da rua Maria José, tinha-se fácil acesso às dependências da paróquia, assim como o imóvel vizinho à casa paroquial, na rua Manuel Bento Cruz. Estava abandonado e tinha sido invadido. A segurança de todos estava em risco, tanto da vizinhança quanto dos paroquianos que frequentavam a igreja. Procurou-se pelo proprietário do imóvel, vizinho à casa paroquial, e pelo mesmo foi dito que seu desejo era vendê-lo. Em gesto concreto de amor e amizade pela paróquia, Mauro e Marina Toledo emprestaram o dinheiro. Nesse período, foram adquiridos os 2 imóveis, o com frente para a rua Maria José e o ao lado da casa paroquial. O terreno da rua Maria José tornou-se parte do pátio da paróquia e o imóvel da rua Manuel Bento Cruz foi cedido à Casa da Fraternidade. No final do ano de 1999, iniciou-se a construção da atual Secretaria da Paróquia, que fica ao lado direito da igreja. No início, as pessoas utilizavam esta parte como estacionamento. Em 1999, já era o espaço reservado para a nova secretaria. A construção não demorou muito. Sua inauguração se deu com as festividades da padroeira, em maio de 2000. Agora, a paróquia passou a ter um espaço para atendimento administrativo ao público, salas privativas para o padre e guarda de documentação. E uma cozinha. Juntamente com a construção da secretaria, providenciou-se a reforma da fachada da igreja. Aquela construção simples e reta dos anos 60 e 70 deu lugar à nova fachada cujo término se deu em maio de 2001. O campanário. Com a modernização da frente da igreja no ano de 2000, colocou-se em obra, conforme projeto, é um projeto já existente, a construção de um campanário.
Nada muito sofisticado. Construção em cimento armado, com 4 colunas na frente da secretaria da igreja, de modo que dentro dela e no alto se pudesse instalar uma cruz com 3 metros de altura. Como consta no projeto. Em 2001, a cruz foi instalada. Ficou linda, iluminada, lá em cima e no meio do campanário. Mas depois ela foi elevada para cima do campanário, onde hoje permanece. Também foi colocado o nome da paróquia no campanário, tirando-o da fachada da igreja, onde por muito tempo ficou na parede de sustentação da ampliação da frente para acesso à escada. De um sino instalado em um mastro de madeira a um campanário, em concreto, na frente da igreja, muita coisa mudou. Mas e o sino? A igreja continua sem. O pátio interno da igreja, que hoje é utilizado como estacionamento, também teve sua história. De um barranco, com a construção do salão na década de 1980, e da escada de acesso à Avenida Duque de Caxias, era necessário melhorá-lo. Em dado momento, ele foi cimentado. Provavelmente na década de 80, logo depois de cercarem a paróquia com as grades, ou talvez antes. Mas em 2001 fez-se uma grande limpeza em toda a área externa e o pátio recebeu uma camada asfáltica. Desde sua posse, em julho de 2002, o Conselho Administrativo da Paróquia, CAP, atuou em cumprimento às deliberações da gestão anterior, fazendo a reforma do salão que ficava atrás da igreja, mudando-lhe visual e atualizando a infraestrutura. Nas fotos que vemos agora, vê-se o salão ao fundo e a lateral da igreja com as portas e janelas antes das melhorias ocorridas em 2012. Nesse mesmo ano, ante o afundamento da calçada de frente ao salão, na Avenida Duque de Caxias, o que provocou infiltrações, fez-se um novo calçamento, trocou-se o gradil, atualizou-se a entrada de energia elétrica, água e telefone, assim como da escada de acesso à entrada do salão. No início de 2003, foram construídos 2 banheiros para atender a igreja, nos horários de missa, com a entrada pela porta aos fundos, à esquerda do altar. Esses banheiros, em 2012, foram transformados em almoxarifado quando da construção de novo banheiro na lateral esquerda da igreja. Nessa mesma época, no primeiro trimestre de 2003, efetuaram a retirada de terra, desvio de esgoto e águas pluviais no local onde se pretende edificar a Capela Santíssimo, no lado direito do altar, ao fundo. A inauguração se deu no dia 24 de dezembro de 2003. Na parede da rampa de acesso à Capela do Santíssimo, a Via Sacra ao fundo, o afresco de Santa Rita de Cássia no céu, o altar em mármore, Carrara contrasta com o sacrário dourado. O salão paroquial nos anos 2000. Um sonho desde a instituição da paróquia foi a construção do salão paroquial. Obra vultuosa, erguida na década de 1980. Serviu de igreja, passou por várias reformas e ampliação para adaptar-se às necessidades dos tempos.
Em 2003, após melhorarem a calçada, pintarem internamente a parte de cima, reformar a escada, tentou-se locar o salão para festas. A verdade é que no início do século XXI, esse tão sonhado salão passou a ser um peso administrativo. As festas da comunidade não mais suportavam as despesas patrimoniais para sua manutenção. Por 4 anos conseguiram, com as locações, manter o salão, mas tudo era feito com voluntários, os quais com o tempo foram diminuindo. Em 2008, nova tentativa de revitalização foi dada. Reforma dos banheiros, melhoria no sistema de som, retirada dos carpetes das paredes e, por mais algum tempo, o salão foi utilizado. Em 2010, a situação estava novamente triste. Até mesmo o espaço interno que se tentou melhor preservar já não estava mais atendendo à demanda do mercado de locações. Nesse ano, Padre Aguinaldo assumiu a paróquia. Em outubro, pensando em como desonerar a comunidade da manutenção de todo o patrimônio físico que atualmente existe, templo, salão, área livre, casa paroquial, numa tarde propôs um café para o Léo, proprietário do buffet Massi Marot, e ofereceu a utilização comercial do salão paroquial que estava em depreciação em troca de sua reforma geral e manutenção. Léo não descartou a oferta. 2 dias depois, retornou com um arquiteto e um engenheiro para fazer avaliações. Foram 2 meses de negociações e uma proposta de reforma, manutenção e locação foi fechada no dia 20 de janeiro de 2011. O salão superior foi ampliado e remodelado. A parte externa também foi mexida, modernizada. No dia 17 de agosto daquele ano,
o Roca Porena foi inaugurado. A cozinha também foi aumentada. E o patrimônio da paróquia, mais uma vez, ampliado. Mas por que esse nome? Roca Porena é a cidade onde Santa Rita de Cássia nasceu e se casou. Pertence à comunidade de Cássia, na Itália, na região de Úmbria. Na época, a decisão administrativa, encabeçada por Padre Aguinaldo, causou polêmica entre alguns paroquianos, principalmente os mais antigos, que ajudaram na construção ou viram o salão ser erguido a duras penas. Todavia, 9 anos depois, todos devem concordar que foi uma boa atitude. Atualmente, além de o salão estar em ótimas condições para uso, a paróquia não tem despesas com o mesmo, pode utilizá-lo quando necessitar e ainda ofere algum rendimento para a manutenção do templo, escritório, casa paroquial, desonerando em muito todos os paroquianos. A partir de 2012, várias melhorias aconteceram. Foram desativados os banheiros que ficavam atrás da igreja e construídos novos na lateral esquerda. No templo, trocaram as janelas para melhorar a ventilação, bem como foram instalados climatizadores, ecobrisas nas laterais. E a frente foi remodelada. Também houve investimento no som, com novas caixas, microfones e mesa. Em 2013, foram construídos banheiros externos para atender a demanda das quermesses. Está no local do primeiro salão atrás da igreja, construído em 1966, e passou por diversas reformas no transcorrer de meio século, sendo finalmente demolido, dando lugar ao pátio entre fundo da igreja e os novos banheiros que dá acesso ao salão da oficina de Santa Rita. E sobre esses banheiros foi construída mais uma cozinha, que tanto atende o salão superior quanto tem acesso ao pátio.
O desenho nos dá noção dessas novas ampliações ao patrimônio da paróquia. Em 2014, ainda pensando no atendimento de todos quando de eventos, foi construída uma cozinha no piso inferior do salão. Na época da quermesse, é o pessoal do Bauruzinho que ali se instala. E um almoxarifado mais ao fundo, em forma de L, que abriga o pessoal do quentão, sucos, pastéis, na época da quermesse. E ao lado dos banheiros e cozinha superior, um local reservado para os cachorros quentes e loucos da quermesse. Pelo desenho, dá para identificar a localização dessas melhorias. Em 2015, a atenção se voltou para o centro catequético da paróquia, que agora fica na parte inferior do salão Roca Porena. Nos meses de julho a novembro, foi totalmente remodelado e equipado. Troca de piso, ventilação, ar-condicionado em uma das salas, projetores. As salas para aula receberam nomes e 2 foram reservadas para depósito de material de utilização da paróquia. Venha, vamos conhecê-lo. Pelas fotos feitas no mês de maio de 2018, no corredor de entrada, ao lado esquerdo, um quadro de avisos. Ao lado direito, 2 salas. Nossa Senhora Aparecida, Sala 1 e Material 1. À frente, a sala para aulas número 2, Nossa Senhora do Carmo. No quadro que se vê à frente, à direita da porta da Sala 2, podemos ler: diferenças devem enriquecer e não desunir. Dentro da comunidade não faz sentido nenhum tipo de divisão, disputas egoístas, ciúmes ou invejas. Há diferenças a serem respeitadas. Afinal, cada ramo, cada folha da planta tem a sua individualidade. Mas a seiva da vida é a mesma: Deus. À esquerda, o corredor de acesso às demais salas. Ao fundo, a sala de material 2. E nesse corredor, mais 4 salas para aulas. Sala 3, Nossa Senhora das Graças. Sala 4, Nossa Senhora de Lourdes. Sala 5, Nossa Senhora de Fátima. Sala 6, Nossa Senhora do Rosário. Nesta próxima foto, vemos o interior da sala Nossa Senhora das Graças, pela qual podemos observar que tudo foi providenciado para o máximo conforto necessário para serem ministradas aulas de catecismo. Ainda na parte inferior do prédio, que abriga o salão Roca Porena, mas à esquerda de quem olha do pátio, há um amplo salão para palestras, recentemente denominado Monsenhor Almir. E de quem olha o prédio do pátio, ainda à direita do centro catequético, encontrará escritório do Roca Porena. Pela foto a seguir, pode-se observar mais à frente a porta da cozinha da parte inferior e parte da porta do banheiro externo. Câmeras. Sim, câmeras. Em 2016, foram instaladas 16 câmeras nas dependências da paróquia de Santa Rita, além de se poder verificar todo o patrimônio na secretaria. 3 pessoas da equipe administrativa possuem acesso remoto dessas câmeras. Um grande patrimônio bem cuidado. No ano de 2017, a Casa da Fraternidade aumentou suas dependências. No fundo da casa, construiu uma ampla cozinha com equipamentos profissionais e salas de aula no piso superior, o que deixou a quadra da paróquia conforme o desenho que ora se vê. Vamos conhecer as dependências físicas da paróquia de Santa Rita. Vamos? A vista aérea em 2017 era assim.
estamos de frente para a Avenida Duque de Caxias. Dá para ver o telhado do Rocaporena, o pátio à direita, a igreja com o telhado em forma de cruz, a cozinha atrás do Rocaporena, o telhado da nova cozinha que fica em cima dos banheiros externos, a parte aberta que ainda tem o chão da primeira casinha atrás da capela que leva ao salão da oficina de Santa Rita. Mais acima, à esquerda, mais um pátio, com o portão para a Rua Maria José, a construção em forma de L no canto, o telhado da casa paroquial e da casa da fraternidade. Do lado direito, a Rua São Gonçalo. Dá para ver o telhado da secretaria também, olha. O estacionamento do supermercado. Vamos dar um passeio por lá? Vamos relembrar como estava a paróquia no mês de maio de 2018. Esta é a fachada em 2018, um pouco diferente de quando foi feita. As janelas laterais que seguiam o mesmo desenho do vitral foram substituídas por quadradas. Agora, de cima da escada, do lado direito, olhando meio que para a rua. Com alguns passos em sentido à porta principal, vemos o espaço externo. Era dia de Santa Rita e do outro lado havia uma mesa cheia de ritinhas. Naquela época, já tinha higienizador na entrada, um de cada lado da porta principal. E quando a gente põe o pé na porta, vê a nave da igreja assim. Essa foto é de outro dia. Mas o altar, no dia de Santa Rita de 2018, dia 22 de maio, estava assim, lindo, né? O pessoal de lá se esmerou. Adentrando a igreja pelo corredor central, quando vamos chegando perto do altar, podemos ver o braço que abre à direita. No fundo dá para ver a Capela do Santíssimo. Nesse dia da foto, ainda estava lá o presépio. Só para lembrar da rampa que dá acesso à capela, tem o afresco de Santa Rita no céu. Agora, olha a vista da nave pela Capela do Santíssimo. Olha o detalhe do pano esticado por toda a igreja com pétalas de rosa. Que capricho do pessoal, não? Bem, vamos voltar lá perto do altar. Olhando agora para o lado esquerdo, vemos o braço da cruz. É nesse local que as bandas, os coros ficam nas celebrações. Dá para a gente perceber que muita coisa que Padre Enedir fez ainda estava lá em 2018. Os bancos, a porta de madeira, o revestimento de madeira do altar. Lá no fundo tem um acesso aos banheiros da igreja para quem estiver assistindo à missa. Afinal, o que tem atrás daquela parede do altar? Sempre tive a curiosidade em saber, mas nunca tive coragem de ir até lá. Olha!
um corredor para o acesso às portas. A visão da nave da igreja quando se está no altar é esta. Do altar, olhando para a direita, vemos o braço da cruz, com a porta que dá a saída para o pátio do lado esquerdo da igreja, de quem olha para frente pela rua. Agora, do altar, olhando para a esquerda, vemos a porta que dá para o corredor de acesso à secretaria. Olha essa porta vista de fora. Do lado dela tem um portão que dá acesso à parte interna do pátio, pelo outro lado da igreja. Agora, dessa porta, olhando para fora, vemos o corredor com a parede da secretaria do lado esquerdo. Do lado direito, fica a parede da igreja. No fundo, vemos a parte do campanário. Vamos rever a frente da secretaria? Olha a porta por onde passamos há pouco, lá no fundo. Voltemos para a rua. Agora vamos olhar lado esquerdo da igreja, o portão por onde entram os carros. Vamos olhar mais de perto uma rampa de acesso para o pátio à esquerda. E olha o detalhe no vitral da frente da igreja. Tem um ícone de Santa Rita bem grande ali. Um ícone. Agora olhando de dentro para fora, a história desse ícone fica para um outro capítulo, tá? Voltemos para a entrada de carros. Nos tempos comuns, entrada e saída de veículos. Andam por lá o pessoal que vai para a catequese, as pessoas que trabalham e colaboram na igreja. Mas em dia de festa, tudo vira quermesse. Essa é a entrada do lado esquerdo da igreja em maio de 2018. Por aqui se tem acesso à porta lateral, que fica do lado esquerdo do altar. Vemos à esquerda o banheiro que serve ao pessoal da missa, parte do salão Roca Porena. Caminhando para dentro desse pátio, temos a visão da lateral da igreja. Adentrando um pouco mais nesse pátio, vemos pelo lado de fora o braço esquerdo de quem olha para o altar da nave da igreja. Da parte de cima do Roca Porena, temos a visão do pátio. E uma vista aérea da igreja ao lado do corredor de acesso pelo qual acabamos de passar. Voltemos ao pátio. Vamos seguir pela direita, atrás da igreja do salão. Podemos observar a parede lateral do salão, encostada ao almoxarifado no fundo da igreja. Seguindo para o fundo do salão, tem-se o acesso à frente para o Salão das Senhoras da Oficina de Santa Rita. E à esquerda, o pátio superior,
com frente para a Rua Maria José. Nessa foto, tirada em 2018, ao lado do banheiro, foi instalada uma barraca de bebidas para atender a quermesse. Seguindo em frente, observamos o chão com os ladrilhos do primeiro salão paroquial. Do lado esquerdo, vemos a parede do banheiro externo, do lado direito, a parede do fundo da igreja e em frente ao fundo, virando à esquerda, o acesso para o Salão das Senhoras da Oficina de Santa Rita. Nesse pequeno corredor, existe um portão que dá acesso ao pátio superior. Agora retornemos à frente do banheiro externo para seguirmos para o pátio superior. Se olharmos para cima, podemos ver os vitrôs da cozinha construída sobre o banheiro. Virando à esquerda, subimos uma rampa que passa por baixo de uma estrutura em ferro. É a ampliação do salão e caminho de acesso à cozinha superior, construída sobre o banheiro externo. Desse ponto, já no pátio superior, pode-se ver o corredor entre o salão e o muro de divisa com a casa vizinha, com frente para a Avenida Duque de Caxias. Deste mesmo local, se girarmos à direita, podemos observar o canto do terreno, área onde era a casa do senhor Manuel Cineiro. Atualmente, com uma estrutura metálica para guarda de materiais e fundo com a casa que tem em frente para a Rua Maria José. Se virarmos um pouco mais para a direita, vamos para o terreno até o portão de acesso à Rua Maria José, última aquisição da paróquia. Esse terreno faz divisa pela sua lateral, direita de quem olha de dentro para fora, com a casa da esquina, com frente para a Rua Manuel Bento Cruz, os fundos, Casa da Fraternidade e da Casa Paroquial. Em 65 anos de um campinho e após algumas aquisições mais, além de construções e reformas, esta é a parte patrimonial da paróquia de Santa Rita de Cássia, em Bauru.